Peço que os irmãos abram a escritura no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ler hoje do versículo 20 até o versículo 40. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 20 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu como os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Então, com a graça do Senhor, pretendo concluir o capítulo hoje, mas também, né, se não der tempo de concluir hoje, semana que vem, né, a gente dá a sequência, né, para finalizá-lo. Versículo 20, né, diz assim: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Lembrem que a definição principal que nós temos de fé aqui em Hebreus é a que está lá no versículo 1, que diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, é principalmente a partir dessa perspectiva de fé que todos esses exemplos estão sendo dados. Principalmente. Tá? Não vou, né, botar somente aqui. E como eu também já disse, né, no dia que eu expus Hebreus 11, do versículo 1 em diante, né, esse aqui é um dos, vamos dizer assim, dos principais, das principais definições, né, de fé da Escritura, mas nós temos na Escritura, né, uma
uma amplitude maior, né, sobre o que é fé. Né? A fé ela não está restrita somente, né, ao que está descrito aqui no capítulo 11, versículo 1. Mas é muito interessante nós vermos, né, como nós temos vários e vários exemplos justamente desse padrão de fé, dessa definição que nós temos aqui. O firme fundamento das coisas que se esperam, né, ou seja, vinculando então uma esperança futura de cumprimento. Né, a prova das coisas que não se veem. Né, então, nós vemos aqui, ó, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Ou seja, aquilo que se esperava, aquilo que não estava sendo visto ainda, mas se cria que iria acontecer. Então Isaac creu que aquilo, né, que Deus usou para abençoar os seus filhos, aquilo iria se cumprir. Ele tinha essa esperança, ele tinha essa fé. E por essa fé ele abençoa os seus filhos, Jacó e Esaú. Né? Ambos são abençoados. O que acontece? Desde a época do nascimento deles, antes, né, do nascimento, quando eles foram gerados, vejam que Isaac, ele precisou exercer fé, né, para que seus filhos nascessem. Porque quando ele se casa com Rebeca, ele tinha 40 anos de idade. Quantos anos ele tinha quando Esaú e Jacó nasceram? Ele já tinha 60 anos. Então ele orou por 20 anos por sua esposa, para que ela gerasse. Então, após 20 anos casados, após 20 anos orando por sua esposa, que era estéril, por fim, ela gerou. E quando ela gerou, quando ela concebeu, haviam 2 filhos no seu ventre, eram gêmeos. E foi dito a ela, pelo Senhor, que o mais moço seria superior ao mais velho. O mais velho seria servo do mais moço. Ou seja, o padrão Deus já havia estabelecido desde o ventre, que aquele que receberia a bênção maior seria o mais novo, e não o primogênito, não o mais velho. Mas apesar de Deus já haver revelado isso, enquanto eles ainda estavam no ventre, né, vamos ler aqui um texto, né, de Romanos, tá? Eu poderia abrir o texto lá de Gênesis, tá? Mas eu quero abrir aqui o texto de Romanos, né, que cita, né, aquela situação. Romanos capítulo 9, versículo 10 ao 12, diz o seguinte: e não somente esta. Eu vou ler o 9, né, porque o 9 vai relembrar justamente, inclusive, a pregação da semana passada, né, onde nasce Isaac. Né, pela fé, né, Isaac foi gerado, né, por meio da fé, tanto de Sara como de Abraão. Aí diz assim, ó, Romanos 9, versículo 9 em diante, diz assim: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Aí na sequência, versículo 10, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Então vejam que isso já era algo que Deus já havia determinado, que o maior serviria ao menor. Mas apesar de já haver essa palavra da parte do Senhor, cada um dos pais tinha uma preferência por um dos filhos. Isaac tinha lógico que os pais eles amavam os 2 filhos. Isaac amava Esaú e Jacó, assim como Rebeca também amava Esaú e Jacó. Mas havia um amor maior, assim, um grau de amor maior, de Rebeca por Jacó e de Isaac por Esaú. Então havia uma certa preferência, né? O pai pelo primogênito e a mãe pelo caçula. Por mais que eram gêmeos, né? Mas, né? E quando chega a época em que Isaac já estava pensando assim, eu acho que está chegando os meus dias. Ele já estava cego, não enxergava mais. E ele achava que não iria mais levar muito tempo até que ele morresse.
Por mais que quando nós lemos, né, a história, a gente vai ver que Isaac levou muito tempo até morrer. Ou seja, não era de fato já os últimos dias, né, ele não estava prestes a morrer. Mas ele tinha, né, achou na mente dele que estava chegando a hora dele. Por mais que ele viveu muitas décadas ainda, né, ele decide chamar o seu filho primogênito e dar a ele a bênção da primogenitura. Só que é interessante, o próprio Esaú, não só Deus já havia determinado que o mais moço, né, estaria acima do mais velho, como o próprio Esaú havia tomado uma atitude de rejeitar a primogenitura. Quando, num dado momento lá, ele vem de uma caçada, ele está com fome, e o Jacó está lá preparando, né, uma comida bem cheirosa, bem boa assim, o Esaú, me dá dessa comida aí. E aí o Jacó, olha, eu só te dou se tu me vender o teu direito de primogenitura. E aí o Esaú, o que eu vou fazer com primogenitura? Né, eu estou aqui morrendo de fome. E desprezou, meus irmãos, ele desprezou a sua primogenitura. E o Jacó, né? Ou seja, Jacó tanto havia já tido essa determinação de Deus, de que Esaú iria servi-lo, ou seja, que ele estaria sobre, né, acima do seu irmão mais velho, desde o ventre, como posteriormente, mesmo, né, o Esaú sendo primogênito, o próprio Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, desprezou. Então, duplamente, né, já havia ali um aspecto onde Jacó é que deveria ser abençoado, com, vamos dizer assim, a bênção da primogenitura, né, daquela continuidade da aliança que Deus já havia feito com Abraão, havia confirmado com Isaac, e seria então transmitida à terceira geração. Que seria com quem? Jacó. Mas Isaac, naquela sua preferência do filho mais velho, estava ali, né, querendo abençoar ao Esaú. E aí chama o Esaú, a Rebeca fica sabendo, né, ele diz, vai lá, prepara, né, vai lá, caça, prepara uma comida para mim que depois de comer eu vou te abençoar. Isso falou para Esaú, para o mais velho. E a Rebeca, né, sabendo disso, quando Esaú saiu para a caçada, ela chama o filho mais moço, o Jacó, e arma ali uma estratégia, né, para que ele se passasse pelo Esaú e fosse abençoado por Isaac. E, por mais que Isaac desconfia, mas mesmo assim, né, ele acaba sendo enganado por Jacó, e ele abençoa Jacó. Então a bênção da aliança, né, que havia sido estado sobre Abraão, passado para Isaac, e depois, né, agora, Isaac abençoou a Jacó. E ele fez isso pela fé. Quando o Esaú volta da caçada, vai lá, prepara e chega, né, diante de Isaac, vai dizer, quem é tu? Eu sou teu filho Esaú. E aí ele, não, mas então teu irmão veio e tomou a tua bênção. E ele será abençoado. Ou seja, aquela bênção que foi dada não seria revogada. Ele não iria voltar atrás. Vejam que ele abençoou pela fé e estava abençoado. Ponto. E aí o Esaú, não resta nenhuma bênção para mim. Aí, o Isaac também abençoou o Esaú. A bênção de Esaú é menor do que a bênção de Isaac, tanto é que, mas não significa que ele não foi abençoado, ele foi. Mas por ter tido uma bênção menor que a de seu irmão, ele passa a odiar o seu irmão Jacó e promete ele de morte. E aí o Jacó tem que fugir. Mas não vou aqui agora me alongar na história de Esaú e Jacó e todo aquele contexto. O ponto é a bênção. Ambos foram abençoados. E a bênção com que Isaac abençoou os dois filhos, Esaú e Jacó, se cumpriu. Os dois foram abençoados e aquela bênção se cumpriu. Nós vemos aqui na sequência o Jacó, 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José. E adorou encostado à ponta do seu cajado. Vejam que ele abençoou a José. Normalmente a bênção da primogenitura, ela envolvia uma bênção, podemos dizer assim, duplicada, né, se comparada com a dos outros filhos. E
No caso aqui, o Jacó, quando ele abençoa José, ele toma, né, para si os seus 2 filhos. Olha, os teus filhos não são mais teus agora, são meus. Mas ele usa essa linguagem, assim, né? Os outros, se tu tiver outros filhos, vão ser chamados, né, pelo teu nome, mas esses aí vão ser contados como meus. E é interessante, é em dobro, né? São 2, não é só um dos 2. 2. Por quê? Porque o primogênito teria uma bênção duplicada, dobrada. Mas o primogênito de Jacó não era Rubens? Era Rubens. Só que porque Rubens subiu a cama do seu pai, ou seja, uma das concubinas. Rubens se deitou com uma das concubinas do seu pai. Profanou o leito do seu pai. E diante disso, né, o seu direito de primogenitura foi tirado dele. E foi dado a quem? Foi dado a José. José, de certa forma, era um primogênito também. Só que o da outra esposa. Rubens era o primogênito mais velho, né, dentre os filhos de Lia. E José era o primogênito da esposa, aquela que ele amava, a Raquel. Então, mas vejam que não foi uma coisa assim, simplesmente, né, porque eu amo mais a Raquel, então eu vou abençoar o primogênito dela, e não o da Lia. Não foi por isso. Foi porque Rubens perdeu esse direito, ao pecar gravemente contra seu pai. E aí, então, essa bênção lá é transferida. E aquele que passa, né, a ter a bênção da primogenitura passa a ser José. E aí, então, os 2 filhos de José são abençoados, Efraim e Manassés. O mais velho era Manassés. Efraim era o mais moço. Só que, aqui, novamente, né, o mais moço é abençoado de maneira superior ao mais velho. Olha que interessante, né? Quem era o filho mais velho de Abraão? Era Isaac ou era Ismael? Era Ismael. Mas quem é que, no qual seria chamada a descendência de Abraão? Em Isaac. Depois, novamente o padrão, né? Tinha Esaú, tinha o Jacó, mais moço era o Jacó. O Jacó foi abençoado. E depois, na sequência, né, dentre os filhos de José, tinha o Manassés mais velho e o mais moço Efraim. O abençoado foi o mais moço, o Efraim. E é interessante que quando José leva os seus filhos para serem abençoados por Jacó, está ali o Jacó, sentado na cama, com seu bordão, e aí ele leva o filho mais velho à sua mão esquerda, para que ficasse à direita de Jacó, e o mais novo à sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Jacó. Para que quando Jacó fosse abençoar, abençoasse com a mão direita, né? Então simbolizando a bênção maior, o filho mais velho, Manassés, e com a mão esquerda o filho mais moço, o Efraim. Só que só que Jacó, quando vai abençoá-los, ele inverte as mãos. Ele cruza as mãos assim, ó, e coloca a mão direita sobre a cabeça do mais novo e impõe a sua mão esquerda sobre a cabeça do mais velho. Quando o José vê aquilo, ele, não, meu pai, ele tenta, né, levar a mão do Jacó sobre a cabeça do Manassés, a mão direita. E, não, esse aqui é que é o mais velho. E aí o Jacó, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será abençoado. Mas o menor, né, será maior do que ele. É o mais moço, o mais novo, será maior do que ele. Então ele fez isso propositalmente, né? A bênção maior foi sobre Efraim. Nós vemos, por exemplo, o próprio Josué, né, aquele que lidera o povo para entrar em Canaã. Ele era da tribo de Efraim. Ou seja, aquele que liderou, né, o povo na conquista da terra, na entrada da terra, era um efraimita. Né, e posteriormente, né, havia uma certa ênfase assim, em Efraim em alguns aspectos, por mais que posteriormente, né, o rei,
né, ele acaba sendo da tribo de Judá, né, conforme também já havia tido as profecias, né, em Gênesis, né, que o cetro, né, estaria com Judá. Mas continuando aqui, então, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Isso aqui é muito interessante, essa passagem. Quero pedir que os irmãos abram Gênesis capítulo 50. Coloca, Lucas, para mim, Gênesis 50, versículo 23. Diz assim, ó, e viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Só antes de eu concluir aqui, eu quero ler novamente essa passagem aqui. O que acontece? José, meus irmãos, só para vocês entenderem, né, o contexto da história de José, ele era o filho preferido de Jacó. Quando ele nasceu, sim, ele já tinha uma preferência, né, por ele, em detrimento dos demais, porque era o filho da esposa que ele amava, e uma série de questões, assim, ele tinha uma preferência por, digamos assim, um amor, né, maior por José. Isso despertou o quê? A inveja nos seus irmãos. Então os irmãos invejavam a José. E aí, meus irmãos, eu já trago um alerta, né, para todos nós. Que nós jamais venhamos a ter esse sentimento que havia no coração dos irmãos de José em relação a José. Quando nós vemos, né, um irmão sendo abençoado, quando nós vemos qualquer situação, sabe, boa acontecendo com um irmão nosso, que jamais nós venhamos deixar o nosso coração ser dominado por inveja. Quando nós percebermos qualquer sentimento em relação a isso, sabe, que nós imediatamente venhamos a orar ao Senhor, que venhamos, sabe, a colocar o nosso coração na presença do Senhor, né, para não sermos dominados pela inveja, para que as nossas ações, as nossas palavras, tudo, sabe, a maneira como nós venhamos a agir, que nós não venhamos a ser invejosos. Que Deus nos livre disso. Porque olha só, desses que a gente tem lido aqui, vejam que lá o Abel, por que o Abel foi morto por Caim? Porque Caim invejou o seu irmão. Caim ficou com inveja. E aí vai lá e mata o seu irmão. Porque ele foi aceito e ele não. A oferta dele agradou o Senhor, ele foi recebido pelo Senhor, aceito pelo Senhor, agradou o Senhor. E ele não. E aí aquilo irou ele, descaiu o seu semblante. Mas por quê? Porque ele invejou o seu irmão. Então que nós venhamos a tomar muito cuidado, sabe? Que guardem o coração, meus irmãos. Guardem os corações. Que nós não venhamos, sabe? Quantos ministérios, sabe? Que às vezes começam a surgir divisões, começam a surgir, sabe? Tanta coisa. Né? E igrejas, sabe, já ruíram por causa da inveja de uns dos outros. Daí começa sabe, a devorar o outro, né? E aí por fim o ministério pode chegar ao fim por causa disso. Porque tantas vezes tem divisões, né, em tantas igrejas e tal. Normalmente, né, vai lá olhar a fundo, o que motivou a divisão era o orgulho e a inveja. Então que nós venhamos a tomar cuidado em relação a isso, meus irmãos. O José, então, ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos invejaram ele, por fim, né, num primeiro momento tentaram até matá-lo, mas depois acharam, né, o Judá, né, dar um conselho, né, diz, não, vamos fazer assim, vamos vender ele. Estava lá passando os ismaelitas, né, vamos vender ele. E aí venderam, e ele foi para lá. Só que tudo isso, né, por mais que havia um intento mal no coração deles, mas Deus o intentou para bem. Deus transformou aquela maldade que eles fizeram com o irmão deles, e transformou aquela maldade em bênção para toda a família. Porque por meio de José indo lá à frente, e José foi um homem de fé,
aqui foi citado, né, um exemplo, né, mas poderia citar várias situações, né, de como José era um homem de fé, um homem que obedeceu ao Senhor, que era temente ao Senhor, e por fim, então, José, ele é alçado, né, ao governo do Egito. Ele só tinha Faraó acima dele. Quando os irmãos, né, vão lá, por fim, né, depois ele se revela a eles, manda, né, o Jacó, né, ir para lá, e por fim, então, toda a família sai de Canaã e vai para o Egito. E são, então, sustentados lá no Egito. Só que o que acontece? Eles vão para lá e tudo isso já era uma profecia. Tudo isso Deus já havia dito que iria acontecer. Lá para Abraão, Deus tinha dito que isso iria acontecer. Que eles iriam ficar 400 anos lá no Egito. Ou seja, isso já estava profetizado. E com certeza eles sabiam disso. Eles sabiam dessa profecia que Deus havia dito a Abraão. Isso que Deus já havia, né, falado que iria acontecer para Abraão. E então, José, crendo no cumprimento da profecia, né, que depois, passado, né, o tempo determinado por Deus, eles iriam sair do Egito, ele já dá ordens quanto aos seus ossos. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Ele estava vendo já acontecer, ele já estava vendo a movimentação deles saindo. Não. Ele sabia que ainda eles iriam ficar muito tempo lá no Egito. Queriam passar várias gerações até que chegasse o tempo determinado onde eles iriam sair. Mas mesmo assim ele já dá ordens sobre os seus ossos para quando chegasse aquele tempo da saída deles do Egito, eles levassem os seus ossos. Ou seja, não era para eles serem enterrados no Egito. Ia ficar os seus ossos num caixão e depois aquele caixão seria levado lá para Canaã. E ele seria então sepultado lá em Canaã. Então vamos ver aqui, ó. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e puseram num caixão no Egito. E assim finaliza o livro de Gênesis. Então olha que coisa tremenda, sabe? Esse ato de fé. Né? José, como diz aqui, tinha essa fé, o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Olha a forma como ele enfatiza, né? Deus, volta no versículo anterior, ele repete 2 vezes. Né? Certamente vos visitará Deus. E fareis transportar, né? Deus certamente vos visitará. Né? Depois, certamente vos visitará Deus. Ou seja, ele repete 2 vezes. Então ele tinha convicção, ele tinha certeza disso. Daquilo que Deus havia prometido que ele iria cumprir. E de fato aconteceu. Aí, no tempo de quem? No tempo de Moisés. Que é o próximo que nós vamos ler aqui. Então, Hebreus 11, versículo 23 agora. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. O que estava acontecendo nesse contexto aqui? O povo hebreu, né, os israelitas, eles estavam se multiplicando muito. Deus abençoou eles de maneira, né, que eles eram muito frutíferos, né, tinham muitos filhos, e aí então eles estavam se multiplicando muito rápido, né, muito mais rápido do que os egípcios se multiplicavam. E com isso, né, o faraó, temeroso de que o povo israelita viesse, né, num caso de uma guerra com algum inimigo e tal, eles viessem inclusive, né, ou a se revoltarem ou a se juntarem com os inimigos do Egito e daqui a pouco, né, então dominarem, né, o Egito, ele traça uma estratégia para enfraquecer o povo de Israel. E a estratégia é o quê? Que eles, quando nascessem, os filhos, se fossem meninas, elas seriam deixadas com vida. Mas se fossem meninos, eles deveriam ser mortos. Então, olha que estratégia terrível. E é uma estratégia que nós vemos nesse nosso tempo.
Olha o quanto, sabe, nesse século 20 e 21, há um empenho no que tange ao aborto, no que tange, né, a todos esses métodos, né, contraceptivos, há uma busca, sabe, para que não se tenham filhos. E infelizmente no meio das igrejas, né, há, tipo assim, isso é normalizado, pelo menos o aspecto, né, do, tipo assim, casais que não querem ter filhos, ou, né, ou aquela coisa assim, eu vou ter um filho, e já tá, é estranho. É contrário ao padrão das Escrituras. Onde na Bíblia está escrito isso? Sabe que um casal pode decidir não ter filhos. Pelo contrário, o Senhor, desde o primeiro mandamento que nós vemos na Escritura, que Deus dá para o homem, é o quê? É crescer, multiplicar, encher a terra. E Deus nunca revogou esse mandamento. Então, tanto há toda uma propaganda, há toda uma doutrinação em oposição ao que a Escritura ensina, como também, né, há algo mais grave, que é daí aquilo que acontecia lá no Egito, né, onde Faraó obrigava, né, tinha uma lei que ele colocou para que os hebreus matassem os seus filhos homens quando nascessem. Por exemplo, as parteiras, né, ele havia dado ordens às parteiras que, quando elas né, vissem que nasceu um menino, deixassem com vida quando era menino, já matar a criança ali no parto, né, no momento do nascimento. Isso é algo maligno. Esse ano ainda eu quero ministrar, né, uma pregação, né, só sobre essa questão do aborto. Então não vou me alongar mais nisso, né, mas eu quero entrar nesse tema, em alguns temas, né, que nós precisamos, né, como cristãos, estarmos muito bem posicionados. E aí, então, eles não temeram, vejam, né, pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Toda vez que houver uma lei que ela vá contra os princípios do Senhor, nós não devemos temer essa lei, as consequências dessa lei. O nosso temor a Deus tem que ser maior, meus irmãos. E a nossa obediência a Deus vem em primeiro lugar. Mas a lei manda fazer assim, se eu não obedecer, eu posso ser preso, eu posso ser multado, eu posso sofrer, sei lá, qualquer outra consequência. Nós vamos obedecer a quem, meus irmãos? A Deus. Então que aprendamos, né, assim como os pais de Moisés agiram pela fé e desobedeceram uma lei humana, a lei ímpia, uma lei má, toda vez que surgir uma lei má, uma lei ímpia, que nós, pela fé, desobedeçamos essa lei. Toda lei que estiver adequada, que estiver em sintonia com os princípios da palavra de Deus, nós devemos obedecer. Mas agora, toda lei que for estabelecida, que for contrária ao padrão da Escritura, nós temos o dever de, pela fé, desobedecer essa lei. Que esse seja o norte, né, para a nossa obediência ou desobediência. Que a obediência a Deus sempre venha em primeiro lugar. Na sequência diz assim, pela fé, 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Vejam, ele foi adotado pela filha de Faraó. Pode ser que Faraó tivesse outros filhos? Pode ser. Na hipótese de que Faraó tivesse só aquela filha, e de que ela também não tivesse outros filhos, né, o único filho fosse o Moisés, ali, adotivo, então haveria também a possibilidade do próprio Moisés vir a ascender ao trono. Né, daqui a pouco, né, ele poderia julgar assim, já que eu tenho essa possibilidade aí, eu vou ficar por aqui, quem sabe seja o meio, né, que Deus vai me usar para libertar o povo.
né? Mas não vou me alongar nessa, tipo assim, entrar nessa linha de argumentação, porque não há uma clareza se de fato, né, Faraó não tinha outros filhos e a própria filha, né, também não tivesse outros filhos. Então o ponto, né, nem é se Moisés poderia ter chance de vir a ele mesmo se tornar um faraó ou não. Nem é essa a questão. A questão aqui é que ele poderia, naquela corte no Egito, desfrutar de todos os prazeres que estão à disposição daqueles que têm posses. Imagina, o Egito naquele tempo, meus irmãos, era a nação mais poderosa da terra. Não havia nação mais poderosa do que o Egito naquele tempo. E Moisés estava, então, fazia parte, ele era o filho da filha do rei, ou seja, ele era o neto do rei. Do homem mais poderoso, ele era o neto do homem mais poderoso. Um neto adotivo do homem mais poderoso da terra naquele tempo. Então olha as oportunidades que ele tinha à sua mão, as oportunidades mundanas, as oportunidades que esse mundo poderia oferecer para ele. Ele tinha tudo à sua mão, meus irmãos. Os prazeres que ele quisesse desfrutar, ele poderia desfrutar. Será que ele, como filho da filha de Faraó, ele poderia ter a mulher que ele quisesse? A mulher que ele desejasse? Com certeza poderia ter. Poderia comer o que ele quisesse. Poderia se vestir da forma como ele quisesse. Tudo o que poderia estar à mão naquele tempo para ele desfrutar, ele poderia. Poderia usufruir e desfrutar. Mas, mesmo assim, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O status, primeiramente, ele recusou o status. Muita gente gosta, né, de querer ser, é o filho do ciclano. Ou, né, que ali tem, olha a autoridade, né, que ele tem, se tornou, né, é o juiz, é o ministro, é isso, é aquilo, né, o cara se envereda pela política, né, daí, né, virou um vereador, daí depois ele já quer, eu já quero ser deputado estadual, quero ser deputado federal, quero ser senador, cada vez ele vai querendo, né, galgar mais títulos, mais honrarias, né, ele quer que o nome dele seja reconhecido. E Moisés tinha isso naturalmente porque ele foi adotado pela filha de Faraó. Isso naturalmente já era dele, mas ele, em vez de se apegar a um título, ele não se apegou a isso, ele, pelo contrário, pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou as honrarias humanas. Ele recusou a glória dos homens, que tantos buscam. Que nós, meus irmãos, somos tentados a buscar. Todos nós somos tentados a buscar a glória dos homens. Que nós estejamos atentos a isso. Que não venhamos a buscar a glória dos homens. Moisés tinha isso de bandeja na sua mão e ele preferiu o quê? Recusar essa glória. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então que nós não venhamos a ficar assim, só por um pouquinho que eu vou usufruir do pecado, né, eu vou me dar certos prazeres, me permitir, né, certos prazeres. Depois, mais tarde, eu me arrependo. Quando eu for mais velho, daí eu busco a Deus. Né? Quantos, meus irmãos, que têm se enganado com esse tipo de lógica satânica? Satanás tem enganado muitos dessa forma. Quantas pessoas que eu já busquei evangelizar, meus irmãos, e que falavam, não, quando eu for mais velho eu busco a Deus. Por que que falam isso? Quando forem mais velhos buscarão a Deus. Porque eles estão se enganando, eles querem, no momento, desfrutar do prazer do pecado. Para quando, né, mais tarde, né, eles acham, né, que vão ter tempo daí, que, né, como se o homem, né, tivesse o poder de converter a si mesmo. O homem não tem esse poder. Quem tem o poder de converter uma alma é o Senhor. Então o homem não pode presumir, né, de que vai conseguir, né, tipo, não, qualquer coisa, né, em momentos antes de eu morrer, eu peço perdão para Deus, aí eu morro bem, estou salvo. Ai daqueles que têm esse tipo de pensamento. Seria bom ler em Provérbios capítulo 1,
aqueles que têm esse tipo de pensamento. Não vou nem ler aqui hoje, tá? Mas quem quiser depois em casa, né, leia Provérbios capítulo 1 e veja se vale a pena ter esse tipo de pensamento, né, de desprezar a palavra do Senhor quando é dada a oportunidade, né, quando nos é pregado o evangelho. Eu vou lá, eu desprezo com a perspectiva de aceitar depois, na hora que eu quiser aceitar. Aquele que chega diante de Deus com esse tipo de pensamento, que rejeita, né? E inclusive numa esperança de que mais tarde, qualquer coisa mais tarde eu aceito. Pode nunca chegar esse tempo. Tanto é que a palavra lá em Isaías é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Isso significa que pode chegar o momento onde a pessoa ela vai ali tentar se esforçar. Agora chegou a hora da morte, eu estou aqui, né, no hospital com câncer terminal. Agora, né, e aí? Será que essa pessoa tem certeza que ela vai conseguir se converter ao Senhor? Por acaso o novo nascimento ele é operado simplesmente pela vontade do homem? Eu quero nascer de novo, então eu nasço. Meus irmãos, eu já evangelizei pessoas que estavam numa situação assim, olha, um certo desespero, assim, porque eu quero sentir o que vocês sentem, mas eu não consigo. Eu gostaria de crer, mas eu não consigo. Ou seja, a pessoa naturalmente não tem a capacidade, meus irmãos, de se converter, de se arrepender, mesmo às vezes entendendo com a sua mente, né, que ela está em pecado, que ela está perdida. Ela não consegue. Se não é a graça de Deus nos capacitando a crer, a se arrepender, o homem por si só não consegue. E é muito triste quando nós evangelizamos alguém que está nessa situação. Que simplesmente, sabe, ela não sente nada, ela não consegue de fato crer. Ela sente assim, ela por um lado, ela entende que ela está errada, tudo que está me pregando faz sentido, mas mesmo assim ela não consegue crer. Ela não se converte ao Senhor. Então, quando alguém se converte ao Senhor, é pela graça. E quando a graça do Senhor nos está alcançando, quando o Espírito Santo nos está convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nós não devemos resistir ao Espírito. Pelo contrário, quando nos é dada a oportunidade, nós devemos abraçar, nós devemos nos agarrar com todas as nossas forças. Aproveitarmos a oportunidade que o Senhor nos dá. Porque nós não sabemos se teremos outra. Então, Moisés, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha o versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Meus irmãos, a fé que salva sempre foi uma fé messiânica, ou seja, uma fé em Cristo. Sempre foi. Desde o Éden, todos são salvos por Cristo, pela fé no Messias. Sempre foi assim. Nós vemos Moisés aqui claramente, então, tendo por maiores riquezas o quê? O vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, sempre a salvação foi pela fé no Messias. Antes era a fé no Messias que viria. Agora, nós somos salvos pela fé no Messias que veio. Antes era pela fé no Cristo prometido. Agora a promessa da vinda de Cristo se cumpriu. E aí nós cremos no Cristo que veio. A promessa cumprida. E mesmo assim nós ainda temos promessas futuras. Porque Cristo ainda voltará. Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Então, meus irmãos, que nós, da mesma forma, assim como Moisés, tenhamos por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que as riquezas desse mundo, os tesouros que esse mundo pode nos dar. Que jamais venhamos a fazer uma troca, sabe? Trocar a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus por dinheiro, por status ou qualquer outra coisa que esse mundo, qualquer outro prazer que esse mundo possa nos oferecer. Não vale a pena, meus irmãos.
irmãos. É infinitamente, menor qualquer valor em conta bancária, qualquer salário, qualquer propriedades ou coisas que esse mundo possa nos dar, do que as promessas que o Senhor nos faz, aquilo que nós temos em Cristo. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 11 ao 14. Hebreus 13, versículo 11 ao 14. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Veja que nós somos chamados. Nós recebemos aqui uma ordem para sairmos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, de que adianta nós depositarmos todas as nossas esperanças, todo o nosso esforço nas coisas deste mundo? Toda a nossa dedicação voltada para as coisas daqui. Não, meus irmãos. Que o nosso zelo, que o nosso esforço, a nossa dedicação esteja voltada para as coisas do alto, para as coisas eternas, para a vida eterna, para o galardão que nós receberemos do Senhor, um galardão que é eterno. Olha o que diz aqui Moisés: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que recompensa é essa, meus irmãos? Será que era uma recompensa terrena que Moisés tinha em vista? É óbvio que não. É recompensa celestial, meus irmãos. Recompensa eterna. Então que nós, da mesma forma, se tivermos que sofrer por amor a Cristo, que soframos. E eu não estou aqui dizendo que a gente tem que correr atrás de sofrimento, tá? Não é esse o ponto. A gente vai viver atrás. Não, eu quero mais é sofrer. Não é o ponto que a gente tem que ser ali os masoquistas, né, indo atrás de sofrimento. Não é esse o ponto. Tá? Mas o ponto é o seguinte: se tivermos que sofrer, ou seja, se as circunstâncias convergirem para um ponto onde nós não temos escolha, a não ser entre negar o Senhor ou sofrer por amor a Ele, que jamais venhamos negar o Senhor, que jamais venhamos a negar a fé, mas que venhamos escolher antes o sofrimento por amor ao Senhor e ao Evangelho, porque a recompensa que nos aguarda é eterna. Moisés fez essa escolha, e que nós façamos pela fé a mesma escolha. Versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Veja, Moisés 2 vezes deixou o Egito. Uma vez, porque ele estava ali, né, ele entendia, né, que Deus havia levantado ele para libertar o povo e tal. Quando ele vê um sendo oprimido por um egípcio, ele vai lá e mata o egípcio. Esconde o corpo. No dia seguinte, ele vai lá tentar aplacar, né, separar 2 hebreus que estavam brigando. E aí um deles, né, diz assim: tu que quer me matar também a mim, como tu fez ontem com o egípcio? Diante daquela palavra lá, o Moisés foge. Vai para Midian. Lá ele se casa, lá ele se torna pastor de ovelhas, genro de Jetro. E depois de 40 anos, Deus chama Moisés de volta para o Egito, para libertar o Egito. E aí aquele Moisés, né, que antes, né, já estava ali, né, já se achando, né, o pronto, né, ele entendia que Deus havia, né, chamado ele para libertar o povo, mas depois de mais 40 anos, ou seja, ele já estava com seus 80 anos, ele está lá todo relutante, né? Deus dizendo, e ele, né, mas envia outro, e todo, né, é que Deus dá uma dura nele assim, e aí ele vai, depois, né, da repreensão do Senhor. E aí quando ele vai,
Ele é usado pelo Senhor, opera sinais, maravilhas no Egito. Mas, por fim, quando ele está lá numa das últimas pragas, o faraó já está irado com Moisés. E está tão bravo com Moisés que ele diz assim, ó, se eu te ver mais uma vez na minha frente, eu vou acabar contigo, não vai ficar vivo. Ou seja, o faraó já tinha determinado que iria matar Moisés se ele visse mais uma vez a face de Moisés. E o Moisés diz assim, não, tu não vai mais me ver. Só que isso já é o anúncio da última praga, que é a morte dos primogênitos. E aí, nesse contexto, é onde Moisés vai sair com o povo. Né? E aí, Moisés está temendo a ira? Moisés não está temendo a ira de Faraó. Moisés, ele sai do Egito. Como diz aqui, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Não temeu aquela ameaça. Né? Ah, se eu te ver mais uma vez, vou te matar. Não temeu a ira do rei. Deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. 28, nesse contexto da saída, o que aconteceu? Aqui, ó, versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Ou seja, aquela mesma praga que viria sobre o Egito, onde todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, pereceriam, isso não atingiu os israelitas. Por quê? Porque eles foram obedientes ao Senhor. Moisés deu as instruções para a celebração da Páscoa e eles cumpriram, eles obedeceram. Eles celebraram a Páscoa e a aspersão do sangue. Isso aqui, meus irmãos, está apontando justamente para o sacrifício de Cristo e para a aspersão do sangue de Cristo, onde nós somos livres da condenação, do inferno, da morte, por causa do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que derramou o seu sangue, cujo sangue foi aspergido sobre nós. O sangue de Cristo ele é referido dessa forma, olha só, Hebreus capítulo 12, versículo 24, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que de Abel. Então o sangue de Cristo ele é chamado de o sangue da aspersão. Então aquela aspersão lá da saída do povo de Israel, lá da primeira Páscoa, aquela aspersão, ela era uma aspersão simbólica, que apontava para a verdadeira aspersão do sangue de Cristo. Que é justamente aquilo que faz com que nós não sejamos mortos, que nós tenhamos vida, e que nos tira do Egito, nos tira do mundo. E nós somos então transportados, como diz lá em Colossenses, transportados da potestade de Satanás para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos tirados de um reino e colocados em outro reino, no reino de Deus. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. 29, pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Então o povo estava lá, saiu do Egito, após essa 10ª praga, os próprios egípcios eles se empenharam em expulsar os israelitas. Saiam daqui porque eles ficaram com medo de que toda a nação iria morrer, se ainda os israelitas continuassem ali no meio deles. Então eles se apressaram em eles mesmos mandarem os israelitas para fora. Saiam de uma vez, não queremos mais, senão vamos todos perecer. E aí então, eles vão, só que a forma como eles caminham no deserto, eles estão sendo conduzidos pelo Senhor. É de uma forma tal que a impressão que deu, quando eles olharam, depois os egípcios observaram as pegadas e o caminho que eles seguiram, eles chegaram à conclusão de que não, esse povo, acho que eles estão perdidos no deserto. Não estão sabendo para onde estão indo. Mas é óbvio, eles estavam sendo conduzidos por Deus, não estavam perdidos. Mas a impressão que ficou para os egípcios é que eles estavam perdidos. E aí os egípcios, o faraó, o que a gente fez, Deixamos nossos escravos ir embora, assim, Vamos atrás deles. E aí foram. Carruagens, tudo, atrás do povo. E aí o povo,
ficou encurralado entre os egípcios, os exércitos de Faraó, e no outro lado tinha o mar. Então, ou era entrar no mar e morrer afogado, ou ficar ali e perecer pela espada dos egípcios. E aí, como é que funciona aí? E aí o Moisés ora ao Senhor, e o Senhor diz assim, ordena ao povo que marchem. Mas não era marchar para a batalha contra os egípcios, era marchar rumo ao mar. E aí, naquela noite, Deus abre aquele mar. E fica as águas como se fosse uma parede de um lado, uma parede do outro lado. E o povo passa em seco aquele mar. Toda noite o povo passa. Quando já está amanhecendo, os egípcios daí, né? Porque Deus estava lá segurando os egípcios. E aí quando Deus, né, libera e deixa os egípcios, né, tentaram atravessar, né? Quando eles estão lá atravessando, o que Deus faz? Deus faz com que as rodas das carruagens, tudo começa a dar problema, e eles ficam ali tudo travado no meio do mar. E quando o povo todo já tinha atravessado, e os egípcios vindo atrás, e tudo no meio do mar, Deus dá uma ordem a Moisés que agora estende a tua vara para que as águas se fechem. E aí, as águas se fecham, os egípcios ali dentro e morrem, os egípcios todos. Todo aquele exército de Faraó perece. Ou seja, pela fé, eles creram no Senhor, meus irmãos. Especialmente Moisés, né? Mas certamente o povo também, porque eles não ficaram ali, mas e se a gente, né, está ali passando no meio das águas, né, nos esmagam, né? Eles não ficaram ali naquele momento, eles não duvidaram. Depois começa, né, começa a incredulidade no povo. Por quê, né? É interessante, olha só, nós vemos, né, o versículo 29 falando sobre pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que tentando os egípcios se afogaram. Mas olha que interessante, depois já pula para eles lá diante de Jericó. E tudo o que aconteceu durante aquele período do deserto, nós já vimos em Hebreus. Isso ali, aquele período da história de Israel, infelizmente, foi marcada por muita incredulidade. Portanto, não foi citado nada aqui dos feitos, né? Pela fé, né, durante o deserto, não. Infelizmente, no deserto, pela incredulidade, eles ficaram 40 anos no deserto. Porque se eles tivessem crido no Senhor, eles não teriam ficado 40 anos no deserto. Eles teriam rapidinho já entrado na terra e conquistado a terra. Mas eles não creram, foram incrédulos, e portanto, né, esses 40 anos no deserto nem foi falado aqui nada. Simplesmente já pula direto já para, quando eles adentram a terra, Josué os leva para dentro da terra. Eles atravessam, né, o Jordão em seco também, e estão ali diante de Jericó. Deus dá uma ordem. Interessante que Jericó não é conquistada, né, simplesmente pela estratégia militar, né, e tal, equipamentos mais tecnológicos, né, de engenharia. Não. Simplesmente Deus dá uma ordem, né, que aos olhos humanos, né, na percepção humana, assim, não faria sentido para tu vencer uma batalha. Deus disse, por uma semana, vocês vão ficar circulando, né, uma vez no dia, vocês vão circundar a cidade de Jericó, com os sacerdotes à frente tocando trombetas, e o povo atrás, em marcha, em silêncio. 7 dias eles fizeram isso. No 7º dia, não era para dar só uma volta, era para dar 7 voltas na cidade. E quando eles terminassem, né, a 7ª volta, os sacerdotes iam tocar todos juntos ali o sonido de buzina, né, as trombetas, e o povo então, naquele momento, era para gritar. Eles foram obedientes. E por que eles foram obedientes? Por causa da fé. Eles creram na palavra do Senhor. E uma vez que eles obedeceram ao Senhor pela fé, Deus fez com que aquelas muralhas caíssem. Então, pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Deus operou, Deus deu essa vitória para eles. Só que nesse contexto da vitória sobre Jericó, havia uma mulher que era daquela cidade de Jericó.
Raabe. Versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Vejam, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Ou seja, quem são esses incrédulos? Os cidadãos lá de Jericó. Mas Raabe não pereceu com os incrédulos. É muito interessante, né, a forma como eles são chamados. Poderia falar várias, poderia falar ímpios. Mas aqui o contexto, né, é o contraste entre os que creem, entre aqueles que têm fé e aqueles que não têm fé. Os incrédulos. Aqueles que obedecem, aqueles que desobedecem. Raabe creu no Senhor. E esse texto aqui eu quero ler. Eu vou, inclusive, aproveitar que eu vou acabar finalizando a pregação aqui em Raabe mesmo. Tá? Depois, na semana que vem, eu dou continuidade do versículo 32 em diante. Mas vamos abrir lá, então, em Josué. Para nós entendermos, né, essa fé que Raabe teve. Raabe é uma mulher que ela é mencionada várias vezes. Ela é mencionada em Tiago, né, a sua fé, ela é mencionada em Tiago. Ela, inclusive, meus irmãos, ela é mencionada no Evangelho de Mateus, porque ela passa a fazer parte da genealogia do Messias, meus irmãos. Olha que coisa tremenda. Então a fé que ela teve no Senhor foi tremendamente recompensada. Josué capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Olha só que interessante, lá ela é chamada de meretriz, aqui ela é chamada de prostituta. Então, ela não era uma mulher assim, mas ela era uma mulher muito boa, uma mulher assim, olha, que tinha uma conduta exemplar, né, que tinha um bom testemunho de todos e tal. Não. Né, das pessoas de Jericó, era uma das mais improváveis. Além de ela fazer parte de um povo ímpio, um povo que não temia o Senhor, dentre esse povo, ela não era uma cidadã exemplar, aquela mulher assim, né, que era benquista por todo mundo, que, né, todo mundo tinha, ó, Raabe é uma mulher, né, decente, uma mulher, né? Não, era uma prostituta. Ou seja, ela era, tipo assim, uma das mais improváveis, né, daquele povo. Aqueles 2 homens, 2 espias dormiram ali. Versículo 2: Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens, os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito dormir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puserem ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até os vales, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens: Aqui, olha só, meus irmãos, agora, a partir de agora, o que ela fala. E que tremendo é a fé que ela demonstra no Senhor. Nós podemos, inclusive, comparar com o contraste da fé que Raabe teve, sem ver nada. Ela não viu nada, ela só ouviu. Ela não viu os milagres do Senhor, lá as pragas lá do Egito, o mar se abrindo, o Jordão se abrindo. Ela não viu nada disso. Ela só ouviu falar. E o ouvir despertou fé no coração dela. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas olha só o contraste. O povo de Israel, todos de 20 anos para cima, a não ser, né, óbvio, lá o Moisés, o Arão, né,
e o Josué e o Caleb, todos os demais de 20 anos para cima foram incrédulos. Não creram que Deus poderia fazê-los conquistar a terra. Quando os espias, os 12, lá quando eles saem do Egito, após sair do Mar Vermelho, uns meses depois, Moisés manda 12 espias, um de cada tribo. Eles voltam com um relatório, Caleb e Josué voltam com um relatório bom. Então vamos lá, a terra é muito boa, mana, leite e mel, tal, Deus vai nos dar a terra. Os outros 10, não, tem gigantes lá, tem cidades muradas, não vamos conseguir. O povo ficou incrédulo, preferiu crer na palavra dos espias que deram aquele mau relato sobre a terra, do que crer que Deus poderia dar a terra a eles. E pela sua incredulidade, por não crerem no poder de Deus de dar a terra a eles, eles todos pereceram no deserto. Ficaram 40 anos, cada ano, correspondente a um dos dias que eles tinham ido espiar a terra. Que eles levaram 40 dias para ir e voltar. Então Deus disse, para cada dia um ano. Por isso ficaram 40 anos no deserto, com um juízo pela incredulidade deles. Mas diferente, por mais que eles lá viram tudo, viram os milagres de Deus, e mesmo assim não creram. Agora aqui nós temos uma mulher que não viu nada, ela só ouviu falar, mas ela creu. E ela diz o seguinte, versículo 9, e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, e a Sion e a Og, que estava além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha a fé dessa mulher, meus irmãos. Que coisa tremenda. O vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aí ela diz o seguinte, versículo 12, agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Acontece, meus irmãos. Olha que coisa interessante. Ela deveria manter toda a sua família dentro da sua casa e aquele cordão de escarlata, amarrado à janela. E algo muito semelhante aconteceu lá no Egito. Como é que o povo foi preservado? O sangue aspergido na porta e a família toda dentro de casa. Aí todos eles foram preservados. Agora ali, cordão de escarlata na janela, que apontava para o quê? Assim como o sangue que foi aspergido nas portas apontava para o sangue de Cristo, que nos cobre, que é aspergido sobre nós, e pelo qual nós somos livres, aquele cordão de escarlata também apontava para o sangue de Cristo. Por isso, especialmente a cor,
vermelha, cor escarlata, né? É uma cor vermelha, apontando para o sangue, esse significado do sangue. Então, ou seja, ela não precisou, eles não disseram assim, ó, vai lá e mata um animal, daí asperge o sangue na porta. Não. O cordão, na cor, já era suficiente para esse símbolo, para apontar que ela também foi livre, assim como Cristo é aquele que libertou o povo. Cristo também é aquele que a salvou, que libertou ela e a sua família. Então ela foi salva pela fé, tanto na sua atitude, primeiramente, de crer no Senhor, de crer no poder do Senhor, de, diante dessa fé, agir, sendo misericordiosa para com aqueles israelitas que tinham chegado ali. Então vejam que a fé dela também foi demonstrada por meio das suas obras, das suas atitudes. Ela agiu por fé. Como também, posteriormente, eles, olha, tu precisa tomar essa atitude para que naquele dia nós venhamos a te dar livramento. E ela, então, nessa esperança, ela age. Ela obedece. E dessa forma, ela e toda a sua casa foram livres, foram salvos. Ela depois, meus irmãos, ela até então ela era uma prostituta. Será que depois ela continuou tendo essa vida promíscua? Não. Ela se converteu ao Senhor, meus irmãos. Pela fé, ela se converteu ao Senhor. E, portanto, o seu padrão de vida depois é completamente diferente. Ali já começa, né, todas essas atitudes de fé. E tanto é que ela passa a viver em novidade de vida. O que acontece depois? Ela se casa. E como eu já disse, ela se casa com um homem da tribo de Judá. E da linhagem desse homem, dela, né, com esse homem, é que vem o Messias. É que depois, posteriormente, vai nascer o Boaz, que se casa com Ruth. Da onde vai vir, né, mais ali Obed, Jessé, Davi, e assim vem a linhagem do Messias. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Tudo isso, com certeza, Deus honrando a fé dessa mulher. Coisa maravilhosa. Ela era o quê? Ela era israelita? Não, era uma gentia. Uma cananeia. Vejam como mesmo naquele tempo, se um cananeu tivesse fé, cresce no Senhor, seria salvo por meio da graça do Senhor. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Esse já é o padrão, desde sempre. Sempre o padrão de salvação foi esse. Todos salvos pela graça por meio da fé. Assim como Raabe aqui, de maneira tão tremenda, né? Nós vemos essa demonstração. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela creu, pela fé, ela foi salva, meus irmãos. Pela fé, ela foi preservada, ela e a sua casa. Então que nós venhamos perseverar na fé do nosso Senhor.